Palmeiras e Santos no Allianz Parque hoje. A grande dúvida é se vai Alan ou Maurício, Emiliano Martinez ou Bruno Fux, e é isso que a gente vai falar nesse vídeo. E lembrando, 6 horas da tarde, live aqui no canal, direto do Allianz Parque. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, ajude a gente do Jornalismo Alviverde a sempre trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, já se inscreve aí, deixa o like, vamos embora pro vídeo. Cara, olha, a grande dúvida do momento e o que a galera que eu mais escuto quando eu faço as lives, quando eu faço tudo nesses últimos dias, é sobre Alan e Maurício. É se o Alan é titular absoluto, é se o Alan é esse cara que já chegou para ser titular. Chegou não, né? Que já nesse momento da temporada tem que ser titular, é meio que obrigação, é inquestionável. E olha, vou falar bem a verdade, cara. Eu sei que você que está aí atrás, você quer ver o Alan titular, e eu também, com todo respeito, eu também quero. Eu também quero. Eu acho que é o momento do Abel dar sequência para o Alan. Porque eu falei isso aqui, o Abel, ele arruma para a cabeça quando ele confia no Alan e no Ramon Sosa numa semifinal de Libertadores tendo que virar um 3-0. O Abel, ele arrumou para a cabeça, aí o Alan entra na semifinal de Libertadores, acaba com o jogo, faz a sua melhor partida com a camisa do Palmeiras. O que o torcedor vai querer? O torcedor vai querer sequência para o Alan, vai querer a continuidade desse trabalho, vai querer ver mais o Alan. E ainda, né, é um Alan que vai estar confiante, é um Alan que o torcedor vai estar confiando nele de fato, e é um Alan diferente do Alan desde o começo do ano e diferente do Alan do Mundial. É um Alan mais confiante e um Alan que talvez, né, com uma sequência pode jogar bola. Eu quero o Alan como titular, você que está aí atrás certamente também quer o Alan como titular, mas o Abel Ferreira, né? Falei, ele arrumou para a cabeça porque agora qualquer escalação do Palmeiras que não esteja o Alan, a torcida vai cornetar. Sem olhar um ponto que é extremamente importante que eu falei na live de ontem e vou falar nesse vídeo aqui também, tá? E agora respondendo a sua pergunta, o Alan vai ser titular hoje? Primeira coisa que eu vou falar, não sei porque não sou o Abel Ferreira e ultimamente é muito difícil fazer a leitura dos times do Abel Ferreira. Ano passado cravava todos porque não tinha muito o Abel fazer. Esse ano ele tem muito o que fazer e aí alguns jogos dão possibilidade, né? Você tem a possibilidade do Bruno Rodrigues agora nos últimos jogos indo muito bem, mas claro que não vai ser titular. Você tem o Ramon Sosa que vai brigar muito forte com o Felipe Anderson. Você tem o Alan agora brigando muito forte com o Maurício e com o Veiga, né? Então tem algumas dúvidas ali. Você tem o Bruno Fux, cada jogo que passa pedindo passagem, né? Então tem essas dúvidas muito fortes. E aí, cara, a gente tem que entender o seguinte. A gente tem que entender o seguinte. Eu não acho que o Abel vai colocar o Alan titular, tá? Porque eu acredito que o Maurício esteja na frente do Alan, né? Vocês estão vendo aqui no campinho que tá Alan e Maurício, né? Eu acredito que o Maurício esteja na frente do Alan e eu tenho as minhas dúvidas em relação a Rafael Veiga também, tá? Ali a gente pode ver muito bem ali, como vocês estão vendo, que tá dois, mas realmente a minha dúvida não é só os dois não, cara. A minha dúvida também tem esse cara aqui, ó. A minha dúvida é os três. A minha dúvida é os três jogadores. Eu vou abrir aqui a tela para vocês verem de novo, né? Mas a minha dúvida é Alan, Maurício ou Veiga. Tanto que, claro, que qualquer um dos três ali pode fazer a do Flaco Lopes também. Então pode jogar Alan e Veiga e alguém na do Flaco. Claro que pode, mas o Flaco não vai sair do time tão cedo, Vitor Roque não sai, Felipe Anderson não sai do time tão cedo. Então a dúvida fica quem vai ser esse cara pelo lado direito. Quem vai ser o cara pelo lado direito? Vai ser o Alan? Vai ser o Maurício? Vai ser o Veiga? Né? Então, essa é a grande dúvida. Para falar a verdade, eu não tiro o Veiga da disputa. Gente, não dá para tirar o Veiga da disputa, né? Porque vou te fazer uma pergunta simples. Quem classificou o Palmeiras para a final da Libertadores? O Alan fez uma puta partida, mas quem fez os gols? Rafael Veiga, né? E aí, cara, é a importância do Rafael Veiga no elenco do Palmeiras. A importância da volta do Veiga no elenco do Palmeiras. Sabe por quê? Não é nem de ser o Rafael Veiga. Se o Rafael Veiga voltar a jogar bem, ele é titular do Palmeiras, e isso é óbvio, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Se o Veiga voltar a jogar bem, ele é titular do Palmeiras. Só que aí tem um ganho a mais em relação a isso. Se o Veiga tiver razoável e ele for titular do Palmeiras, no banco de reserva você vai ter um Alan e Maurício para entrar. E isso é importante pra caramba, cara. Isso é importante pra caramba, você saber que o banco vai mudar o jogo, né? Como mudou contra o São Paulo no Morumbi.
Você saber disso, sabe? E por isso, talvez eu não tire o Rafael Veiga. Por mais que seja o Rafael Veiga e para você ter opções dinâmicas e de intensidade, de velocidade, de ousadia dentro do banco, que é o Alan, que é o Maurício, e do lado do Felipe Anderson é o Ramon Sousa, né? Então, você tem essas opções. Então, para falar a verdade para vocês, eu não sei quem vai ser titular hoje, cara. É claro que a base do time vai ser Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Emiliano Martinez ou Bruno Fux, Murilo ou Bruno Fux, então tem essas três dúvidas ali, né? Se o Bruno Fux vai na do Murilo, se o Bruno Fux vai na do Emiliano, ou se vai Emiliano e Murilo, né? Então tem essas dúvidas. O Aníbal, para quem não sabe, está suspenso no jogo de hoje, tá? Aí o Piquerez na lateral esquerda, Andréas Pereira, Felipe Anderson, os três que eu estou em dúvida, Alan, Maurício ou Veiga, né? Flaco Lopes e Vitor Roque. Então, a gente tem ali de certeza 9 jogadores, né? 9 jogadores. E são 3 posições, porque o Bruno Fux pode fazer 2 ali que ele pode ir tanto como 5/terceiro zagueiro, ou pode ir como zagueiro ali de fato na do Murilo, né? Ou se bobear até na do Gomes, se o Abel quiser dar um descanso pro Gomes, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. Para mim tem 2 dúvidas que é Veiga, Alan ou Maurício, Bruno Fux ou Emiliano, ou Bruno Fux ou Murilo, né? Então essas são as dúvidas. Então a escalação basicamente é essa, só que pode ter a mexida nos 3 meio-campistas, que é Alan, Maurício ou Veiga, e no Murilo ou no Bruno Fux, ou no Emiliano ou no Bruno Fux. Então pode ter essas 2 mexidas ali nesses jogadores, né? E aí, cara, para falar a verdade, eu acho você tem que respeitar o Rafael Veiga, mano. A gente tem que respeitar muito o Rafael Veiga, porque é o Rafael Veiga, é o baita jogador, né? A gente sabe o tamanho da confiança que o Abel Ferreira tem nesse jogador, o tamanho da confiança que o Abel Ferreira tem no Rafael Veiga, né? Aí você tem o Maurício, cara, que, porra, é o Maurício também, joga muita bola. No começo do ano era o melhor jogador do Palmeiras no começo do ano, né? E é um jogador que pode render muito ainda com a camisa do Palmeiras, é muito novo, tem muito para evoluir. E você tem o Alan pedindo passagem, pedindo sequência, pedindo para jogar, né? Então, sinceramente, cara, esse vídeo aqui, eu fiz mais esse vídeo não para falar a escalação que vai ser para o jogo, porque, sinceramente, eu não sei. Não sei o que o Abel vai fazer. Acho. Agora, você quer saber o que eu acho? Eu acho que vai ser esse o time. A zaga vai ser Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Emiliano Martinez, Murilo e Piquerez. E aí a minha dúvida é nos 3. É no Alan, Veiga, Maurício e é nos 3. Aí vai ser Andréas, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Aí a dúvida para mim é nos 3. Mas eu acho, por ser um jogo contra o Santos, por ser um jogo contra um time mais acessível, eu acho que o Abel começa com o Rafael Veiga. Eu acho que o Abel começa com o Rafael Veiga e coloca Alan e Maurício no decorrer do jogo. Eu acho que é isso. Eu acho que ele vai começar com o Veiga porque quem classificou a gente para a Libertadores foi o Veiga, né? A gente tem que respeitar muito o Rafael Veiga, né? Quem é o rei ainda da Sociedade Esportiva Palmeiras é o Rafael Veiga. E novamente, gente, não é que o Veiga está sendo titular porque o Veiga é o titular, não. O Veiga está sendo titular para você ter Alan e Maurício como opção de banco. E isso é importante. Isso é importante. A gente viu como é importante contra o São Paulo, né? Perdendo de 2-0, entra Alan e Maurício, o jogo muda totalmente e o Palmeiras vira para 3-2, né? Então, o banco de reservas é importante. E você ter esses 2 jogadores para entrar no segundo tempo, para mudar um segundo tempo, para mexer com a dinâmica do time no segundo tempo, é muito importante, né? O Alan pode entrar na do Flaco, o Maurício pode entrar na do Veiga e vice-versa. E você tem o Ramon Sousa correndo por fora ali do lado do Felipe Anderson, né? Então você tem um banco muito forte ali, é importante. É claro que o Veiga no banco também, a gente viu contra a LDU, né? O Veiga no banco é o cara também, né? Você tem o Rafael Veiga no banco, né? E também é absurdo. Mas em questão de dinâmica, em questão de agilidade, em questão de intensidade, você ter Alan e Maurício no banco de reservas pegando a defesa adversária cansada é muito pior para o adversário do que ter o Rafael Veiga, que é um cara mais cadenciador, um cara de ritmo, mas é um cara goleador também. Mas é muito mais perigoso para o adversário você ter Alan e Maurício no banco de reservas do que você ter o Rafael Veiga, né? Então eu enxergo dessa forma. Se eu fosse chutar o que o Abel iria fazer hoje, eu acho que é Veiga titular. Eu acho que é Veiga titular. Por tudo e pelo respeito e pelo aqueles jogos contra o Vasco, contra o Juventude, contra o Fortaleza dentro do Allianz Parque, que o trio foi
Felipe Anderson, Andréas e Veiga. E para falar bem a verdade, gostei demais desse trio, tá? Gostei demais desse trio. Veiga e Andréas, pensando o jogo, Felipe Anderson acelerando junto com o Vitor Roque, né? E o Flaco ali também cadenciando o jogo, e os laterais enfiados. Então, eu gosto demais dessa trinca, tá? Vou falar a verdade, vocês sabem disso. Gosto demais dessa trinca, que é Felipe Anderson, Andréas e Veiga. É muita qualidade ali. E sabendo que você tem Maurício e Alan para entrar no segundo tempo. Então, é muito importante você pensar nisso e pensar no segundo tempo. Tem que pensar num jogo num todo, né? E é isso. Quero saber a sua opinião, cara. Que time você acha que vai ser o titular hoje? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. É nóis e avante palestra, viu? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Lives de segunda a sexta aqui no Jornalismo Alviverde. Em dias de jogos do Verdão, a gente está em loco dentro do Allianz Parque. E no domingo também vamos tentar ir para o Maião, que é o estádio do Mirassol, para a gente fazer uma cobertura completa para vocês, tá? Hoje no Allianz Parque vocês vão ver o pré-jogo na rua, 6 horas da tarde, o aquecimento do time do Palmeiras, narração Alviverde e o pós-jogo direto do Allianz Parque. Então, vem comigo 6 horas, senta no seu sofá 6 horas, liga na TV, coloca no Jornalismo Alviverde e fica até 10 horas da noite, fechou? Então, é isso, tamo junto e avante palestra. Então me ligando aqui, ó, o Abel me ligando aqui para falar a escalação. Sacanagem. Beijo para vocês, tamo junto e avante palestra. Valeu!